Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu voltei, depois de muito tempo, eu voltei. Eu acabei que eu fiquei algum tempo aí fora do ar, né, pessoal? Porque ano passado tivemos aí muitos desenvolvimentos e avanços da inteligência artificial. Então, para absorver todo aquele conteúdo e também realinhar com tudo que tem dentro do canal, eu passei um período aí de avaliação de tudo que estava sendo lançado, inclusive o que está acontecendo agora. E finalmente voltamos com muitas novidades, muita coisa bacana. Espero que vocês gostem. Então vamos começar aqui nosso material. O canal voltou, né? Enfim, esse mote aí da inteligência artificial vai dominar o mundo, vai dominar todo mundo, né? Vai acabar com os empregos. Vamos fazer uma discussão mais, enfim, mais aprofundada e para que você nos assistindo tenha possibilidade aí de entender tudo que está acontecendo no mundo, tá, pessoal? Não tudo, mas alguma coisa, né? O mundo tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, é complicado. Então, a gente vai trazer aqui, pessoal, principalmente, essa coisa da temática que está associada, né, à era da inteligência artificial, né? Tem aí até livros que estão sendo lançados, não para de ser lançado o livro de prompt de ChatGPT, que ChatGPT. Se você não ouviu nada disso, não se preocupe, a gente vai dar alguns indicativos de materiais aí, tá? Enfim, então, a questão toda, na verdade, pessoal, é que a mudança tecnológica sempre esteve presente na nossa vida. E isso impacta na questão do trabalho, do mercado de trabalho, né? Aqui temos uma propaganda aí um pouco antiga, né? Sobre aulas de datilografia. Para quem não conhece esse equipamento maravilhoso aqui, é basicamente um Ctrl+C, Ctrl+V, né? Nos livrinhos aí que a gente tem, livros, né? Como é que você fazia para copiar alguma coisa que estava num livro para você ter acesso, enfim, à informação? Você tinha que olhar o original e ir datilografando. Não existia máquina de Xerox, eu nem sei se você sabe o que é uma máquina de Xerox, mas é também um Ctrl+C, Ctrl+V um pouquinho melhor do que isso. Enfim, mas nesse ambiente, basicamente o que a gente tinha era escassez de informação e tecnologia. E a gente está passando agora por uma situação na qual a gente está indo se aproximando de uma coisa que foi, inclusive, pensada ou formulada pelo Alan Turing, né? Para quem não conhece o Alan Turing, ele basicamente formulou em termos teóricos aquilo que a gente tem hoje de celular, sistema operacional de celular, dos computadores, né? Então todo o arcabouço teórico foi pensado, foi formulado por ele, tá? De modo que viabilizou uma série de coisas, né? Então, o que que acontece? Por que que eu estou mencionando ele, né? A gente pode, se você quiser, coloca nos comentários aí. Ah, eu esqueci, pessoal. Não esqueça, se você gostar do conteúdo, não se esqueça de inscrever, curtir, compartilhar. Senão, nós não vamos saber o que está agradando vocês e fica difícil, então, produzir o conteúdo. Vai comentando aí, fala, eu gostei desse aspecto, eu gostei daquilo, tá bom? Obrigado, então, pessoal. Mas voltando, então, o que que o Alan Turing propôs? Além da arquitetura do computador, né, que depois veio a se tornar o que é hoje o nosso computador, ele propôs, basicamente, um teste, né? E, inclusive tem aqui esse filme aqui sobre o Alan Turing e tal, que é uma outra coisa que ele contribuiu, que era para quebrar o código de criptografia dos alemães à época da Segunda Guerra Mundial, né? Enfim, então, mas aí, aqui, o ponto aqui, eu usei esse título como duplo sentido, é o jogo da imitação. Por quê? Porque ele formulou um teste chamado teste de Turing para saber se uma máquina poderia se passar ou não por uma pessoa, tá? Se vocês quiserem mais coisas sobre isso, já estão aparecendo os resultados aí sobre isso, né? A gente pode, enfim, adentrar mais nesse tópico. E é uma coisa interessante a ser pensada, tá? Agora, o que que tem que ser colocado, né? Eu acho que o principal ponto é competindo na era da inteligência artificial, né? Como é que a gente vai tratar ou lidar com situações da inteligência artificial? Porque você veja o seguinte, basicamente a gente está falando da digitalização das operações, quando a gente fala de inteligência artificial, né? Você ter toda a parte de business, de dados, tudo sendo digitalizado, então a sua capacidade de transformação, de tomada de decisão, ela vai crescendo de maneira exponencial. De modo que a operação de modo tradicional, analítico, sem ser digitalizada, colocada, conectada, né? Vai se tornando extremamente problemática. Vou dar um exemplo muito simples.
Você pode obter, por exemplo, pedidos hoje através de aplicativos de comunicação via rede social, fazer vendas. Tem todo um mercado em cima disso, né? Ou você prefere ir na loja, ver se tem, aí chega lá, não tem e... né? Então você já vê aí que realmente essa questão da colisão que está dada nesse gráfico, né? Colisão entre o tradicional e os modelos digitais de operação de todos os negócios, começa em um dado momento, começa a não só conflitar, como daqui a pouco o tradicional está obsoleto, ninguém quer, é caro, difícil, não dá certo, né? E aí tem alguns conceitos que eu acho interessantes, relevantes da gente mencionar. Primeiro conceito interessante é do Yuval Noah Harari, né? Que ele fala o seguinte, ó, para você poder acompanhar as mudanças, você vai ter que, mais do que inventar novas ideias e produtos, você vai ter que se reinventar, tá? Então não adianta, não, mas aquele jeito que eu fazia, ó, você vai ter que se repensar, refazer as coisas como você pensava. Foi inclusive esse motivo que eu me afastei um pouco do meu canal, porque eu tomei isso pra, opa, peraí, eu tô fazendo algumas coisas aqui, mas eu tenho que fazer uma releitura, uma readequação daquilo que eu sempre fiz para me adequar à questão da inteligência artificial, porque se a digitalização já era um fenômeno que trazia grande impacto, a digitalização conjugada com a inteligência artificial é uma coisa imparável, né? Enfim, é uma coisa de altíssima potência e você tem que fazer uma estratégia que esteja a seu favor, isso fique a seu favor, tá? E aí é importante a gente saber da realidade, né? Então, por exemplo, hoje o Google e Facebook são algoritmos, né? Ou eram algoritmos muito interessantes para fazer vendas, por exemplo, né? E aí eles estão sendo, com a introdução do ChatGPT, quem é que vai fazer buscas no Google daqui a um tempo? E aí, como é que eles vão fazer propaganda? Como é que eles vão vender coisas? Então, uma disrupção em cima daquilo que já era uma disrupção da digitalização, do uso de algoritmos, ok? Já estamos vendo isso nessa pequena contemplação entre Google, Facebook versus ChatGPT, né? Muito bem. Aqui no ChatGPT, pessoal, é interessante a gente ver que você poderia usar essa ferramenta como, né? Como é que isso poderia ser usado a meu favor, né? Você pode fazer uma pergunta direta de qualquer coisa, então isso, por exemplo, pode trazer profundo impacto na questão educacional, de você, pô, você tira dúvida a qualquer hora, a qualquer momento, em qualquer lugar, desde que tenha internet, computador, celular, enfim, né? Então, de qualquer coisa, qualquer momento você pode se manter atualizado, pegar alguma coisa mais atual, né? Você pode eventualmente pedir exemplos, dicas, detalhes, né? Então, isso também é uma coisa bacana. Ele não fica só no abstrato, né? Lembrando aí que o ChatGPT, na verdade, ele está sendo treinado com material da internet, né? Então, ele está consolidando todo esse material que de alguma forma estava disperso, e quando você faz uma pesquisa no Google, acaba se tornando um pouco complicado por isso, porque tem uma coisa boa ali, uma coisa lá, e então ele acaba juntando esse monte de materiais interessantes, né? Não estou dizendo que é a única alternativa por enquanto. E um terceiro papel aqui é que você pode falar, ó, olha, eu quero que você seja tal coisa. Você fala para o ChatGPT, ó, imagina que você vai agir desse jeito, tá? Então, você vai fazer com que ele assuma um papel e dentro daquele papel ele vai te indicar as melhores ações. Isso é interessante também, né? É bem bacana, tá? Algumas coisas interessantes que dá para você conjugar com a inteligência artificial. Acho que vocês podem ter visto, se não viram, eu estou colocando aqui, né? Que é a integração entre o ChatGPT e algumas ferramentas de produtividade, por exemplo, para assistentes para escrita. A famosa página em branco é um problemaço, é um complicador, né? Muitas vezes, e você pode dar um. Não estou dizendo que o ChatGPT vai escrever tudo para você. Você pode pedir um roteiro, aí você corta coisa, elimina, melhora. Aí depois, dentro daquele roteiro, você pede, faz um pedacinho assim, não gostei, corta, faz assim, faz assado, agora é você, ok? Então você não vai deixar, o ChatGPT pode não substituir, mas vai aumentar a sua produtividade, né?
Claro que aquelas pessoas que fazem tarefas repetitivas e que eventualmente não procuram integrar na sua rotina o uso dessa ferramenta, torna-se algo mais complicado, né? Vão ficar vulneráveis àquelas que vão aprender esse tipo de uso, ok? Aqui nós temos então, pessoal, a perspectiva ainda do chat GPT, e aí tem as diferentes versões. O GPT, que provavelmente é o gratuito, que a maior parte das pessoas tem contato, é a inserção de texto, mas há o GPT-4 com a inserção de áudio, vídeo, imagens, texto, e toda uma gama de possibilidades de aplicações se estabelece a partir do momento que você aumenta a possibilidade de entradas de dado, né? Enfim, se você quiser também saber um pouco mais, aprofundar em um nível um pouco mais técnico, tem um site aqui, inclusive do Stephen Wolfram, que é enfim, uma figura lendária aí na internet, né? Ele que fez um software bastante potente na área de matemática. E ele foi a fundo, foi uma das poucas pessoas que procurou investigar a fundo os fundamentos ali de funcionamento do ChatGPT. É um pouco mais técnico, tá? Mas ele faz isso de maneira bem ilustrada, detalhada. Ele, inclusive, fez um livro, né? Não tive a oportunidade de ler, mas eu li aí o material gratuito. E é muito bem feito, muito bem cuidadoso. Ele faz passo a passo, ele tenta dar um certo didatismo ali. Muito interessante, tá? Não é para iniciantes, ok, pessoal? Isso aqui é um material de referência, mas não é para. Agora eu quero aprender aqui no material do Wolfram. Não indicaria para o pessoal que está começando, ok? É para alguém que já tem alguns conhecimentos aí. É claro, tem umas partes que dá para entender, mesmo sem ter nenhum conhecimento, mas outras aí já vai ser. Você vai precisar estudar, ter um plano de estudos. Se vocês acharem interessante, eu posso até investir em alguma coisa nisso. Vão comentando aí, pessoal, no vídeo. Eu gostei disso, eu gostei daquilo. Aí eu vou tendo vou tendo, digamos assim, uma sensação melhor daquilo que vale a pena a gente comentar mais no nosso canal, tá? Outra coisa bacana, pessoal, tem algumas coisas aqui, por exemplo, você pode, com essa possibilidade de tirar fotos, né? Você tira foto, ó, tem esses ingredientes aqui, reconhece para mim. Agora, com esses ingredientes, faz uma receita. O que que eu poderia fazer, né? E aí, o ChatGPT, enfim, seria bem interessante ele nessa versão, ou nesse uso dele, né? Aqui já tem uma outra situação, que é o Copilot, que você chega, ó, me prepara uma apresentação de 10 slides sobre tal tema. E aí ele vai gerando imagem e tal, papapá, vai gerando os slides, já vai botando texto. Lembre-se, é a tal história, não é que você vai pegar ipsis literis, ou tudo que está ali, e usar. Pode ser até assim, mas óbvio que você vai fazer um refinamento. Agora, isso aumenta a produtividade, né? Inevitavelmente. É claro, né? Enfim. Aqui já tem uma outra situação, pessoal, bem interessante, que é você ter um atendimento através de um avatar virtual. E isso já é realidade, ok, pessoal? Então tem empresas aí substituindo a sua central de telemarketing por chatbots. Não chega a ter avatar, muitas situações não tem avatar, mas você fazer solicitações hoje é basicamente lidar com um chatbot, com um aplicativo ali, tá? Muito bem. Aqui tem uma outra situação que foi uma brincadeira aqui que eu fiz, tá? Eu não vou detalhar, tá, pessoal? Mas se vocês quiserem, eu ponho, depois eu faço uma aula sobre isso, que é você usar a API do ChatGPT. O que é a API? É como se fosse uma interface que você faz para comunicar com o ChatGPT dentro do Google Colab, usando Python. E aí você pode fazer requisições, pedir coisas com áudio, inclusive. Você grava lá, o ChatGPT me dá tal coisa. Aí ele produz e depois você gera um áudio com o ChatGPT falando. Enfim, tá? Aqui tem uma outra situação, pessoal, que é o que eu tinha mencionado, que são novos softwares baseados nessa questão do ChatGPT, que é a questão do avatar inteligente, certo? Você pode clonar a imagem, clonar o áudio. Claro, isso para o bem ou para o mal, tá, pessoal? A tecnologia, ela pode ser usada dependendo da intenção de quem está de posse dela. Então,
Você pode usar isso para, por exemplo, fazer aulas. Eu poderia fazer aula com um personagem, né? Explicando qualquer coisa. Eu poderia fazer vídeos. Já existem softwares que produzem vídeos, né? Você põe o texto e ele produz vídeos, curtos talvez, mas enfim. Aplicações variadas, ok, pessoal? Aqui é para a abertura de ideias. Coloquem nos comentários aí o que vocês acham interessante a gente ir a fundo. Eu acho que uma coisa que ninguém fala muito, existe essa romantização de alguma forma das ferramentas, né? Mas tem que tomar cuidado porque tem uma coisa na área de modelos, né? Modelos computacionais, matemáticos, que é o que gera, no fim das contas, o ChatGPT, que é o famoso lixo entra, lixo sai, multiplicado, né? Então, isso é uma coisa que ninguém fala, mas os antecessores do ChatGPT tinham um problema chamado toxicidade, certo? Que era, conforme as pessoas iam interagindo com aqueles chatbots, a coisa ia ficando estranha. Então, existem alguns mecanismos de controle nesse sentido para o ChatGPT não adquirir uma certa toxicidade, não virar uma coisa terrível, né? Mas, eventualmente, tem alguns parâmetros lá que às vezes não, fica esquisito, né? O chatbot fica esquisito, tá? Aqui, na verdade, pessoal, tem uma coisa muito interessante, né? O que a gente queria falar, né? Como é que vai ficar a ciência? Será que essa invasão da inteligência artificial de conhecimento. Pô, você pode perguntar pro chatbot tudo, o chatbot pode te ensinar, né? Mas agora, será que eu consigo treinar a inteligência artificial em artigos científicos, por exemplo? Para ela formular novos artigos científicos ou ter ideias, né? Enfim, questões interessantes. O problema é que muitos artigos científicos eles têm acesso, digamos assim, você tem que pagar, tá? E aí tem uma questão aí de acesso aberto, acesso fechado, da ciência, né? Quem é dono daquele conhecimento, enfim, isso é uma outra questão que daria um outro vídeo tranquilamente. Mas a gente não vai aprofundar, tá? Aqui, pessoal, é uma outra situação que como é que a gente teve que é, reformular as nossas práticas didáticas de conteúdo, enfim. Parte dessa estratégia foi desenhada ano passado. Isso aqui é um livro que a gente fez junto com outros dois professores. Tivemos o prazer ali de fazer junto com o professor Cristiano Morini e Edmundo Inácio Júnior. E ele, no fim, também a gente colaborou com mais 70 alunos e conseguiu formular um livro que ilustra o uso de uma nova metodologia do ponto de vista educacional. E não só isso, mas os alunos são também coautores desse livro de produção de conteúdo. Eles se tornam parceiros na produção de conteúdo. Aqui eu fiz uma brincadeira, né? Quando eu recebi a caixa. E aqui tem anti-chat GPT Tech, né? Não é isso, é porque, pensa bem, quando você pega e põe um robô desse, um chatbot desse, e aí põe um problema assim, você vai fazer uma tarefa de Ctrl+C, Ctrl+V, ou de escrever alguma coisa. Quer dizer, não é um problema agora de escassez de informação. A gente continua com as mesmas práticas didáticas da época que a gente tinha escassez de informação, né? Como lá na datilografia, com uma venda, e aí tem que fazer o Ctrl+C, Ctrl+V. O ponto agora é engajamento e compromisso. Como é que a gente reformula nossas estratégias de ensino e aprendizagem em função de amplo conhecimento, amplo acesso, né? Num mar de informações. O que você faz agora? Você vai ficar pedindo para o aluno ficar procurando e juntando informações? Como é que vai se dar essas práticas didáticas, né? Então eu vou falar um pouquinho desse projeto porque foi uma etapa importante, pessoal. Eu vejo que foi algo que ajudou a construir, digamos assim, essa metodologia que vai usar o ChatGPT, tá? Tem um livro na Amazon lá, né, o e-book, enfim. E aí o que acontece? Como é que isso chegou nesse e-book? A gente está vendo o final de uma trajetória. Na verdade, pessoal, a gente teve o prazer ali de receber o pessoal desse consórcio internacional,
tem nos Estados Unidos, em vários países, que é o VIP Consortium, deixa eu sair da frente aqui, Partner Institution, né? Tem ali o site, é liderado pela Georgia Tech, da uma universidade dos Estados Unidos, tá? A gente teve o prazer de implantar pela primeira vez no Brasil na nossa universidade, lá, Unicamp, tá? E aí o que acontece, vou falar rapidamente, isso também valeria um outro vídeo, ou indicaria um outro vídeo sobre essa iniciativa, mas é uma iniciativa que junta, que busca fazer projetos que duram mais de um semestre relacionados a temáticas de pesquisa, vão usar alunos de graduação, pós. Então, ele é um projeto que vai quebrar barreiras para você construir ou resolver problemas, tá? Práticos, inclusive associados à gestão pública, usando parcerias, enfim, tem toda uma série de elementos aí interessantes, tá? Mencionar, isso é importante mencionar, que esse projeto nos Estados Unidos recebeu um prêmio de inovação em ensino, né? É, a gente teve o prazer aí de receber na Unicamp, né, o fundador desse movimento, o Eduardo Coyle, deixa eu sair da frente, e ele fez então a palestra dele e tudo, né, foi muito bacana. E, no fundo, esse projeto permite unir graduação, pós-graduação, pesquisa, extensão e resolvendo problemas práticos, ok? Vamos colocar assim. Aqui estão os dois outros professores, aqui o professor Cristiano Morini, aqui o professor Edmundo Inácio Júnior. E bom, eu estou aqui, deixa eu sair que até, enfim, ficou engraçado isso. A gente teve aí, contou com a parceria, né, do Sebrae, da Prefeitura Municipal de Limeira e a Agência de Inovação da Unicamp, tá? E aqui está a única foto da aula presencial, a única aula presencial que a gente teve, porque o projeto começou em 2020. O que será que teve lá em março de 2020, né, pessoal? Enfim. Então, de certa forma, a gente teve que se adaptar para um formato online, ok? A gente, inclusive, fez o site, teve que fazer tudo. Aqui tá as fotinhas dos sites, né? Vocês bem que foi tudo feito no Google Sites de maneira que deu, né, pessoal? Mas, enfim, ficou bacana. Foi documentando e guardando uma memória daquilo que foi desenvolvido, ok? E aí depois, pessoal, graças a Deus a gente teve a possibilidade os alunos foram bem-sucedidos, gostaram, fizeram coisas interessantes, enfim. Mas uma das coisas que a gente acabou sendo convidado também foi para falar um pouco dessa metodologia, dos benefícios, né? Enfim, o pessoal da Georgia Tech falou, o Eduardo Coelho falou, a gente, enfim, pôde esmiuçar, detalhar e apresentar para várias pessoas essa metodologia, tá? Aqui tem um mapinha bem bacana lá do site do VIP Consortium, certo? Agora, se não me engano, tem uma segunda universidade no Brasil também que implantou o VIP, eu não me lembro agora, vocês me desculpem. Mas aqui, vocês veem que tem na África do Sul, tem na Coreia, e aí vai. Então, tem na Europa, nos Estados Unidos também bastante gente, Oriente Médio, né? América Central e Latina. Então, é uma iniciativa muito bacana. A gente teve possibilidade de escrever um artigo científico que foi publicado em Congresso Internacional, I3E, né? E, enfim, com várias outras pessoas de outros países, né? E aqui a gente ficou muito contente, né? Que os nossos alunos, veja, a gente começou em 2020, em 2021, os grupos de alunos foram se sucedendo dentro do projeto, foram se ajudando, e em 2021, uma das equipes, que eram várias equipes dentro do projeto, né? é, Conseguiu ficar entre os finalistas, né? Foi uma honra isso aí, a gente ficou muito contente para os alunos, né? Eu acho que foi muito bacana, porque ficou entre os 6 finalistas da competição. Sendo que a gente tinha começado uma aula presencial e teve que se adequar, e, enfim, houve um esforço grande de todos os professores para a gente poder fazer isso funcionar. Os alunos também se esforçaram, então foi muito bacana, tá? Aqui tem aquele livro que eu havia mencionado, né? Então aqui a gente tem vários alunos, autores ali do livro, porque eles foram construindo vários capítulos, né? Então aí você veja, a questão agora é como é que, imagina, você está cursando uma faculdade,
E imagina você terminar a sua faculdade com vários livros. Olha que bacana. Ou um livro, ou dois livros, ou três livros, não sei. É uma outra. Percebe? Agora não é você. Nossa, mas agora o professor mandou um trabalho. Para que que serve? Eu estou resolvendo o que com isso? A gente estava resolvendo problemas de decisão ali interessantes para a administração pública, né? Problemas práticos. E ao longo disso, também os alunos vão ganhando coisas interessantes, né, pessoal? Como, por exemplo, a questão da. Pô, imagina você sair com livros, né, da sua faculdade, né, você desenvolveu projetos que resolvem problemas práticos. Nossa, interessante, né? Eu acho bacana isso aqui, tá? Então, só para mencionar aqui, eu acho que é uma coisa bacana, que é que tiveram alunos de várias graduações e formações de pós-graduação também, né? De várias áreas. Trabalho criativo. Para gerar o livro, foi usado as melhores práticas do trabalho criativo, cooperativo e interativo nos moldes das técnicas conhecidas como empreendedorismo baseado em hipóteses, né? Muito bacana. E aí, como tudo terminou? Na verdade, não terminou. Na verdade, pessoal, a gente tentou pegar essa experiência, né? é, que foi conseguida ou obtida do VIP para outras disciplinas. Porque a essência do VIP é você ter um pensamento entre disciplinas, é você usar conhecimentos de várias disciplinas para resolver problemas em projetos específicos, né? Mas aí, como é que eu faço com as outras disciplinas? Ou não vai ter mais disciplina? Como é que fica isso, né? Então, o que que a gente fez? A gente, graças a Deus, aí teve a oportunidade de levar essa coisa do vamos produzir vídeos, né? Então, veja, aquela competição internacional que os alunos foram finalistas, eles tinham que produzir um vídeo explicando o que que eles fizeram de trabalho, né? Eles fizeram um projeto, resolveram um problema real. Que técnicas eles usaram? Eles tinham 6 minutos para explicar. Então, a gente levou essa coisa de tem um projeto, esse projeto está associado a um problema real, tem que usar Python, tem que usar uma série de questões ligadas a empreendedorismo, né? Claro que não em todas as disciplinas, mas dentro do possível atrelado a algum problema real. Então a gente levou isso para outras disciplinas e usando também a leitura do Python, né? Que foi para cálculo numérico, estatística. Aqui seria métodos quantitativos aplicados, mas na verdade a gente usou essa coisa de técnicas matemáticas e construção de mapas. Aqui eu estou usando inteligência artificial em portos. Aqui eu estou falando de algo para resolver problemas que tem muitas configurações possíveis, né, para funcionar. Aqui técnicas matemáticas associadas à cadeia de produção, cadeia de suprimentos, né? Enfim. E aqui o nosso fabuloso curso de cálculo 1, que é super importante, é uma base para muitos cursos. Só que a gente fez uma leitura, uma releitura usando essa abordagem por resolução de problemas ligados a projetos, inclusive problemas filosóficos, foram abordados usando Python e Cálculo 1, ok? Muito. E aí, na verdade, a gente fez até uma brincadeira, né, pessoal, à época, que a gente inicialmente não sabia muito como utilizar ou lidar com o chat GPT, né? E a gente falava que não, o propósito, né, o engajamento são o nosso diferencial, né? No momento que você empurra a pessoa para, olha, você vai fazer um vídeo. Esse vídeo, na verdade, como é que você resolveu um problema ligado a esse problema, você vai desenvolver um ou mais projetos. Então, aí você introduz propósito para que a pessoa não seja um problema de Ctrl+C, Ctrl+V. Ah, você sabe isso, você não sabe isso. Isso não é importante, claro. Memorizar é importante, porque sem memória você não sabe o que você fez há 2 minutos atrás. Isso é terrível, na verdade. Mas o propósito principal não é a memorização. A memorização é um dos instrumentos que pode ser utilizada naquele objetivo que você tem, de construção do conhecimento através da resolução de problemas via projetos, inclusive usando as ferramentas que forem necessárias, inclusive o chat GPT, tá? Então, é justamente esse post aqui, né, que podemos pensar o chat GPT como um learning companion, um companheiro de aprendizagem, né, um tutor, que seriam agentes pedagógicos, né? Então, aí veio a releitura, né?
Você pega todo o conteúdo que eu já tinha feito lá com Python e ele se adequa perfeitamente, ele até ajuda nessa construção, na resolução de problemas via projetos, tá? Aqui, por exemplo, só para ilustrar, a gente fez então a questão do cálculo 1 com Python, né? E aí, só para mostrar, pessoal, a gente fez página, fez vídeo, tudo que a gente já faz, né? E a gente propôs, então, só para mostrar alguns projetos aplicados a problemas reais, né? Aqui, no caso, nem pode ser que não seja considerado um problema real, mas é sim. Porque isso aqui envolve um paradoxo, o paradoxo de Zenão. Se vocês quiserem, eu faço um vídeo especial sobre o paradoxo de Zenão, porque ele fala sobre a questão do movimento, colisões, pô, navegação com robôs, como é que você detecta se um robô vai colidir ou não. Então, tem questões subjacentes muito interessantes e muito aplicadas aqui nesse projeto 1, tá? E a gente fez uma abordagem usando Python com corrida de tartarugas, enfim. Se quiser, põe nos comentários aí, fala, cara, eu gostei disso, quero detalhes sobre esse negócio. Aqui tinham duas propostas, uma era de foguetes, né? E outra era a questão de como é que essa questão de por que as embalagens são do tamanho que são, né? O racional disso. E como é que isso impacta na questão de custos para a distribuição da cadeia de suprimentos, que a gente chama, né? Essa parte de foguetes, pessoal, ficou muito avançada, a gente acabou investindo só nessa segunda temática. E aqui também no projeto 3 a gente tinha essa questão de impressora 3D e área de células, a gente ficou só na área de células, porque já dava muito trabalho, o uso de, enfim, da matemática para resolver esse problema de área de células aqui é um problema interessante. Infelizmente a impressora 3D acabou ficando um pouquinho de lado, porque, enfim, daria para fazer algumas integrações legais, né? Mas fica para um futuro, né? E aí também a gente aproveitou, pessoal, e conectou essa questão, por exemplo, do projeto 1, que foi proposto lá no cálculo 1, claro que com as devidos condicionantes para tornar aquilo acessível para quem está ingressando na faculdade, normalmente quem vai fazer isso, cálculo 1 é um cara, é a pessoa que está entrando na faculdade agora. Então, aqui a gente colocou, mas isso aqui dá uma ponte para, por exemplo, a questão da simulação, né? Ou uma série de argumentos para dizer por que que a gente vive numa simulação. Se vocês quiserem, também eu faço um vídeo especial sobre isso, né? Enfim, mas tem coisas interessantes, derivações interessantes aquele tópico, aquele projeto, tá? Aqui a gente tem, pessoal, também uma outra coisa interessante, que é basicamente a questão do digital twin, ou gêmeos digitais, e como é que isso está atrelado à questão da simulação, de monitoramento, né? Veja que hoje existem possibilidades no mercado de wearables, ou vestíveis, né? Equipamentos que vão extrair dados de você e vão procurar, em princípio, melhorar a sua vida. Se vocês quiserem, eu posso também falar um pouco mais, ou aprofundar um pouco mais dessa tendência aí de wearables com inteligência artificial. Nossa, interessante, né? E aqui tem uma questão mais interessante, que é justamente essa questão do digital twin, que é você ter algo físico e que você cria uma representação virtual e você faz essa sincronização, tá? E coisas interessantes que você consegue derivar, business, enfim, tem toda uma gama de aplicações. Que a NVIDIA, por exemplo, que é uma empresa que vende placas gráficas, né? Ela não é boba, ela já está investindo aí em aplicações, né? Inclusive para problemas de logística, de uma série de coisas aí interessantes, tá? Inclusive, como é que você pode, a inteligência artificial em robôs autônomos pode cooperar com pessoas e como é que isso vai afetar, enfim, operações, né? De um armazém, por exemplo. Incrível, né? E já tem robôs, inclusive, pessoal, que podem manusear carga dentro do armazém, ok? Então, enfim. Aqui, pessoal, é um pouco da metodologia, eu estou aprofundando, né? Que a gente combinou essa questão, pelo menos ali numa disciplina mais fundamental como cálculo, de exercícios para estimular que a pessoa também não fique postergando ad infinitum é, o estudo, né? O aprofundamento, o entendimento, a compreensão do aquele tópico. Então a gente sempre propunha testes rápidos, né? Presenciais de preferência,
E também tinha a questão da interação que a gente promovia dentro algumas atividades presenciais. E depois tinham 3 vídeos que era para a gente ajudar a desenvolver a pessoa essa questão do elevator speech, pitch, speech não, aí já é outra coisa, discurso de elevador, mas enfim, é o elevator pitch. E aí eram 3 projetos que você tinha a chance ali de escrever, de comentar sobre problemas, só que você tinha que fazer um vídeo para você treinar a fazer vídeo, a se comunicar, enfim, né? E a gente combinava essas atividades, tá? E a fundamentação que a gente estava fazendo, pessoal, era basicamente a pirâmide de William Glasser de aprendizagem, que ler, escutar, ver, escutar, conversar, debater, classificar, praticar, né? A gente, em tese, conseguiria aqui, com a lista de exercícios e testes associados à lista de exercícios, mas essa parte de amadurecimento desse conteúdo que foi, digamos assim, fixado na sua memória, ele vai se dar mais para cá, tá? Claro que aqui você pode eventualmente ter todos esses níveis dentro da lista de exercícios de teste rápido, mas a gente acredita que dentro da nossa memória fica muito mais fácil você agregar e guardar conteúdos sob a forma de projetos ou histórias associadas a projetos do que simplesmente um monte de teste, equação e conta, né? Claro que isso tem sua importância também, mas tem que ser, são práticas complementares, ok? Então, aqui no Verdade, pessoal, a gente montou todo um site. Isso foi feito para várias disciplinas, tá, pessoal? Estou mostrando cálculo 1 com Python, mas, enfim, a gente fez todo um sistema de disciplinas ali, baseado nessa metodologia. E aqui você tem, então, as semanas que está atrelado também, como é cálculo 1 com Python, a gente já tinha um outro site, acho que vocês já devem conhecer. Para quem não conhece, quem chegou agora no canal, tem aí também esse outro site que a gente, enfim, disponibiliza, né, material, conteúdo. Em breve, talvez eu disponibilize mais conteúdo. Estão pensando em alternativas interessantes aí que incluem o chat GPT, o uso do chat GPT, tá? E, eventualmente, a gente, óbvio, para a turma, ali a gente disponibilizava o grupo de Zap, né? Eu estou pensando em fazer uma comunidade no Zap. Se você achar interessante aí, põe aí no comentário. Faz a comunidade no Zap. Eu vou pensar alguma coisa nisso. Enfim. Aqui a gente tem aquele projeto que deu uma parada um pouco, né? Em função de 2023. Mas talvez a gente reformule algumas coisas em função da inteligência artificial, tá? O livro 7 a gente já fez. Esses livros intermediários ainda estão sob júdice em função das inovações que estão acontecendo, né? Então aqui está o livro 7, inclusive, né? Que entra essa questão. A gente já abordava essa questão da automação a ponto de você ter uma empresa que funciona sozinha. Enfim, se vocês quiserem, tem uns videozinhos no canal, mas eu posso comentar e aprofundar e falar um pouco mais. Se for do interesse, aí vocês põem no comentário do vídeo e a gente segue explicando. Aqui tem uma playlist que a gente já fez, tá, pessoal? Sobre essa metodologia, sobre as coisas que para desenvolver, né? A startup automática ou autômata, né? Autômata no sentido de a empresa se gere sozinha, se faz sozinha, enfim, toda a gestão da empresa, né? Aí entra essa questão, né, pessoal? Porque você veja o seguinte: bom, se existe uma empresa que faz tudo sozinha, inclusive você pode criar chatbots para fazer programas, para fazer a parte de marketing, relacionamento com o consumidor, faz vídeos, faz propaganda, faz tudo, pô. Então, você começa a ver que as ferramentas com inteligência artificial vão começar a falar assim: olha, você não precisa aprender a programar. Então você vai precisar fazer o quê, né? Programar não é, vendas não é, vídeo não é. Bom, peraí. Aí são, enfim, questões, né? Aqui está inclusive a reportagem. Quem fala isso não sou eu, é o CEO da NVIDIA, tá? Aqui você tem uma outra reportagem interessante da BBC. Por que gigantes de tecnologia fazem demissões em massa apesar de lucros recordes, tá? E aí tem lá a reportagem vai ter um monte de coisa interessante ali, né?
Principalmente aqui a IA é rápida. O que um redator humano leva de 60 e 90 minutos para escrever, a IA pode fazer em 10 minutos ou menos. Tá? De um lado, vemos mudanças estratégicas e fechamento de visões, e de outro, uma reorientação para a inteligência artificial. Isso eleva a eliminação de certos empregos e de muitos processos que são ou serão automatizados, né? É hora de aumentar a produtividade. Então veja o seguinte, pessoal, esse é o ponto. O que eu estou procurando trazer no meu canal aqui é uma releitura das minhas práticas, mas também dentro do meu conteúdo, como eu faço o conteúdo e como eu apresento o conteúdo e como esse conteúdo pode te ajudar. Uma releitura sobre esse aspecto do uso da inteligência artificial, ou seja, como é que eu uso isso a meu favor, ok? É, Isso aqui, inclusive, é um comentário interessante lá da reportagem, que é comentado ali pelo CEO da NVIDIA, né? Que o futuro das carreiras na área de tecnologia está na intersecção entre ciência e inovação, né? Então, essa questão de eu tenho problemas, tenho perguntas, como é que eu chego, ou como é que eu gero respostas a essas perguntas, né? Aqui ele propõe, inclusive, uma área interessante, que é a biologia digital. Vai ser um campo dentro da engenharia, não só das ciências. Eu espero que isso dê início a uma geração de pessoas que gostam de trabalhar com proteínas, compostos químicos, enzimas e materiais. E que são capazes de fabricar essas coisas incríveis que são mais eficientes, mais leves, fortes e sustentáveis. Tá? Se vocês quiserem, eu posso até fazer um vídeo especial sobre esse tipo de coisa. Coisas que estão aparecendo na inteligência artificial direcionado a isso. Põe nos comentários aí, hein, pessoal. Aqui tem uma reportagem, uma notícia, não é tão nova, tá, pessoal? Que era o tal dos Xenobots, né? Robôs vivos e programáveis que desenvolveram a capacidade de se reproduzir. Nossa, né? Então eles pegaram células e fizeram essas células de um jeito que elas conseguem se reproduzir com um jeito diferente, né? Robôs movidos por células biológicas, deixa eu sair da frente aqui, ganham controle remoto, né? E biobots são as primeiras máquinas biohíbridas sem fio combinando tecido biológico, microeletrônica e polímeros macios, na linha aí do que o CEO da NVIDIA estava comentando, né? E aí, nesse sentido, pessoal, a gente faz um retorno à programação, porque tem uma coisa muito interessante de como é que esses equipamentos, instrumentos podem evoluir ou podem interagir e saber isso através de uma simulação. Claro que esse jogo da vida feito pelo matemático John Orton Conway, em 1970, é muito mais profundo do que eu estou falando, mas uma das possibilidades, uma das visões que você poderia ter desse jogo é essa, tá? E tem inclusive aqui um link bem legal para você interagir com esse tipo de coisa. Na Wikipedia tem uma descrição do que é esse jogo e qual é a fundamentação, inclusive, para esse jogo, tá? Aqui, pessoal, uma coisa que ajudou a gente a voltar ao canal, graças a Deus, foi a gente vai estar ministrando agora nesse semestre a disciplina de simulação de sistemas. E a gente tem a disciplina de simulação de sistemas, ela tem essa possibilidade de congregar tudo que a gente já colocou aqui de botãozinho, pode ser colocado ou visto sob o prisma da simulação de sistemas, mas não só isso. Fazendo uma releitura usando Python e ChatGPT, chatbots para ajudar a gente no conteúdo, enfim. Então, a gente está retomando o conteúdo dessa disciplina, mas sob esse prisma de uso de Python, que ela não teve essa leitura ou essa visão, né? Com uso de ChatGPT, por exemplo. Tá? Então, a gente fez um repaginamento da nossa página de simulação de sistemas. A gente vai usar o conteúdo do material que a gente, graças a Deus, teve a oportunidade de fazer para a Univesp e vai fazer essa releitura. Então, toda semana tem um material da Univesp e a gente faz na semana seguinte o contraponto com alguma atividade associada a Python e ChatGPT, enfim, tá? Então, vai ficar uma coisa bem bacana do ponto de vista de gravação de aula. Então, a ideia, na verdade, é justamente essa, né? Pelo menos aqui, ó, tem a semana 1, conteúdo lá pensado na época o melhor que foi, né? Agora, repensando esse conteúdo usando Python, usando ChatGPT, usando projetos, aplicações, fica bem interessante, tá? Então, só para dar uma palhinha do que vai vir pela frente, pessoal, a gente vai ter
uma aula inicial da releitura desse conteúdo da disciplina de simulação de sistemas, ou modelagem e simulação, se for pela Univesp, né? E aí a gente vai falar aí de conceitos como Indústria 4.0, rapidamente, gêmeos digitais, VUCA, Bunny, GPT-5, nossa, avatares, opa. E na aula 1 do curso a gente vai mencionar coleta de dados, números aleatórios, simulando o uso de neurônios, cadeia de Markov e rena do apostador. Ou seja, um monte de conteúdo bacana. Obrigado se você me assistiu até aqui, pessoal. Deixa o seu like, sua curtida, seu comentário. Vale muito aqui pra gente. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Até a próxima aula, hein? Tô esperando você lá em simulação de sistemas. Tchau!